passado algum tempo. Agora você volta para dar continuidade às suas aulas de história, né? No sexto ano A e B. Comigo, professor Jefferson Lemos. E professor Plínio, a gente vai dividir a disciplina. Uma semana eu dou uma aula, outra semana ele dá outra aula. Ok? A gente vai, se combinou assim. Vamos continuar, pessoal. Bem, pessoal, a aula de hoje, como o professor Plínio falou na aula passada, é sobre o fim do Império Romano e o que deu início então ao feudalismo, né? O feudalismo, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu colocar o laser, para vocês não estão acompanhando. Pronto. O feudalismo, ele teve início com o fim do Império Romano, né? Então, ó, foi um sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média, né? Do século V ao século XV, né? Então, 1000 anos aí, né? Durante toda a Idade Média, predominou a economia baseada aí no feudalismo, e que se baseava em relações servis de produção. O feudalismo vem da fusão de duas culturas, as germânicas e as romanas. O elemento principal da cultura germânica era o comitatus, né? Suzerania e vassalagem. E o que é isso? Suzerania e vassalagem, professor? Seria uma pessoa que é dona de terra, que seria o suzerano. Ele teria grandes quantidades de terras. Ele doava então para outro nobre, né? Seja da família, seja um amigo dele que também seja nobre, tem um sangue nobre, e doava uma parte das terras dele para esse outro nobre, para ele ter a sua própria propriedade, e então ele jurava aí lealdade a esse outro nobre que doou, né, as terras para ele. Então era a relação de suzerania e de vassalagem. Suzerano era o nobre que doava as terras, e vassalo era o que recebia as terras e jurava lealdade. O elemento principal da cultura romana era o colonato, o servilismo. O que é isso, né? Esse colonato, servilismo, é uma pessoa que ela trabalhava na terra de outra pessoa, no caso aí do nobre, né? Que tinha a sua terra. Então, as pessoas trabalhavam nessa terra e davam uma parte da produção para os nobres e ficavam com a outra parte para sobreviver, né? Portanto, após a queda do Império Romano, ocorreu o surgimento do modo de produção feudal. Então, pessoal, o feudalismo, né, o modo de produção feudal, como vocês estão vendo aqui, ó, o nobre, ele vivia no castelo, né, e todas essas terras aqui ao redor do castelo eram deles, né? Então, as pessoas que viviam aí nessas terras, né, elas cultivavam aqui, ó, nos campos ao redor do castelo, né, e davam uma parte da sua produção aos nobres que viviam no castelo e eram donos de todas as terras. Pronto, pessoal. E como era, então, professor, a organização econômica no período do feudalismo, toda essa área aqui, pessoal, onde ficava o castelo, né, a vila com as casas, a área de produção, as florestas, as terras que eram dos nobres, eram chamadas de feudos. Era onde ocorria toda, né, esse modo de vida, essa organização aí social, econômica, né, que era denominada de feudo, que ocorreu lá durante toda a Idade Média. Então eu coloquei essas duas imagens aqui para vocês entenderem, né? O castelo e todas as terras ao redor pertenciam aos nobres, e que as pessoas trabalhavam nessa terra, aravam, né? Cultivavam lá as culturas e davam uma parte da sua produção para o rei, né? Para o nobre, dono da terra. Então era uma organização econômica agrária e rural. Eles dependiam aqui exclusivamente, né, do campo, né? Trabalhavam no campo, viviam do que o campo dava, né? Do que eles produziam. Era autossuficiente, né? Porque tudo que eles precisavam eles encontravam aqui, ó, na natureza, seja nos bosques, nas florestas, para cozinhar. Eles iam lá, cortavam a lenha para cozinhar no fogo a lenha, né? Plantava e colhia a água, né? Retirava dos rios. Então era autossuficiente. Tudo que eles precisavam eles retiravam da natureza, né?
a tração, era tração animal, né? Eles criavam os animais para ajudar no trabalho do campo. O feudo era a unidade de produção, a propriedade feudal ou senhorial, né? Como eu falei, né? Era toda essa área aqui. Era o pouco uso de moeda, eles não tinham muito com o que gastar, né, pessoal? Porque não tinha produtos para comprar, etc. Eles viviam de tudo o que a natureza aqui dava, né? Eles produziam, e outra parte era do que já tinha na natureza. Então eles não precisavam comercializar muito, né? Então o comércio era reduzido e localizado, né? Apenas umas pequenas trocas que ocorriam aqui nas vilas, né, que eles moravam, entre eles mesmos, mas geralmente essas trocas são feitas o quê? Não, eu estou precisando de uma enxada para cavar, e o outro, não, estou precisando de uma vaca para leite, aí eles iam e trocavam, entendeu, pessoal? Eles eram mais uma troca de produtos do que um comércio mesmo, né? A agricultura possuía um baixo nível técnico, né? Não era uma agricultura avançada, era uma coisa simples, mais rude mesmo. E uma coisa inteligente que eles faziam era um sistema trienal de rotação de culturas. E o que é isso, professor, né? Eles plantavam, de 3 em 3 anos aí, plantavam alguma cultura diferente, né? Se num ano eles plantassem trigo, na outra eles plantavam cevada. Isso para proteger o solo, né? Os nutrientes do solo e evitar a degradação ambiental, né? E queria então beneficiá-los mesmo. As divisões do feudo eram feitas aqui, ó, em manso senhorial, né? Como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem. Era onde ficava o castelo e eram terras de uso exclusivo do senhor, né? Do dono, do rei lá e do dono das terras. O manso servil, né, que eram as terras utilizadas pelos servos, onde tinha as casas, etc., onde eles plantavam também, e as terras comunais, né, como os bosques, pastos, lagos, né, e eram usados por todos. Ok, pessoal? Então, e a organização social, professor, como era, né, essa divisão da sociedade lá no período do feudalismo, né, na Idade Média? Era, como vocês estão vendo aqui, ó, estamental, posição social definida pelo nascimento. Se você nascesse príncipe, né, o filho do rei, um dia você se tornaria rei. E o poder estava vinculado à posse e extensão da terra. Quanto mais terra você tivesse, maior seria o seu poder, né? Os laços eram estabelecidos por dependência pessoal, como eu disse anteriormente, né? Tinha o suzerano, que ele tinha uma grande propriedade de terras e aí dividia ou dava uma parte ao vassalo, que era outro nobre também, igual a ele, né? Só que não tinha terra. Então esse outro suzerano, esse outro rei, esse outro nobre, dava uma parte da sua terra ao outro nobre, que era chamado de vassalo, e ele jurava lealdade ao outro nobre, né? E também a relação de senhor e servo, e no caso o rei era o senhor e o servo era o povo, né? Que tinha que trabalhar mais para sustentar, digamos assim, o dono da terra, o rei, a nobreza e o clero, né? Quem mais trabalhava aí, pessoal, era o povo, os servos, tá? Era o pessoal que mais sofria e que gerava, né, as riquezas, digamos assim, para sustentar esse modelo aí econômico e social que vigorou durante a Idade Média, né? Era chamado de feudalismo. Então, ó, a divisão era essa: o senhor feudal, o texto de duas imagens, mas querem dizer a mesma coisa, né? O senhor feudal, ou também chamado de rei, né? Rei e senhor feudal, quer dizer a mesma coisa. O clero, que era o quê? Senhores das terras, e todos lhes pertenciam, né? Não pagam impostos, mas recebem-nos do povo. Uma igreja recebia bastante imposto pago pelo povo, que a igreja também possuía terras, e os nobres, né, os cavaleiros, eles defendiam os feudos de invasores, né? Eles guerreavam. Então eles tinham uma posição aí de nobres, né, de duques, cavaleiros, porque eles guerreavam e protegiam então o feudo e o reino, né? Como vocês podem ver aqui, nobres e guerreiros. E os servos, que era a mão de obra, né, digamos assim, que dava todo o sustento aí, produzia as riquezas, seja comida, né, seja os produtos, aqui sustenta o clero e a nobreza, trabalha, paga impostos a todos,
trabalha para o rei nas obras e na guerra, então faz tudo, né? Ele paga imposto para sustenta o clero e a nobreza, trabalha, paga impostos a todos eles, trabalha para o rei nas obras, né, nas obras de infraestrutura, para construir uma ponte, né, abrir uma estrada. E na guerra, se houvesse alguma guerra, né, desse feudo com outro, ou se houvesse alguma invasão, eles também eram convocados para ir para a guerra. E aí, como era a vida dos servos. Então, as obrigações pagas pelos servos, né, que era a classe social menos favorecida aí no feudalismo, eles pagavam aí a corvé, que era o trabalho gratuito dos servos, na agricultura, nas construções, pontes, fortificações, né, nos castelos, etc. Pagavam imposto pela utilização da infraestrutura do feudo, né, moinho, forno, celeiro. A talha, que era uma porcentagem quase sempre a metade, entregue ao senhor pela produção no manso servil, né, por eles estarem produzindo na terra do senhor, eles davam aí geralmente a metade da sua produção, né, para o dono da terra. Se eles produzissem só uma suposição, pessoal, 100 quilos de aveia ou de trigo, eles davam aí 50 quilos para o senhor, né, o dono da terra. A mão morta era um imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuassem utilizando as terras. Se o chefe da família morresse, a família que quisesse continuar aí cultivando, né, naquelas terras, teria que pagar um imposto. A captação, imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar, como eu falei no slide anterior, em caso de guerras, e dar hospitalidade ao seu senhor, ou seja, esconder ele, né, em caso de invasão. Então, a função da Igreja Católica. A Igreja tinha o poder universal, né, sobre todas as coisas, e era proprietária de uma grande quantidade de terras, além de influenciar na vida e no comportamento das pessoas, né? O pessoal tinha medo de ir para o inferno, essas coisas todas, né, pessoal? Então a Igreja tinha esse poder, né? Além da grande quantidade de terras que ela tinha, né, ela tinha o poder de influenciar na vida e no comportamento das pessoas, criando situações de medo, né? Se você fizer tal coisa contrária à Igreja, você vai para o inferno, né? Então a Igreja também teve um papel central na função das primeiras universidades, europeias a partir do século VI, né? A partir dos anos 500 por ali, como a Universidade de Bolonha, que foi a primeira universidade, uma das primeiras universidades do mundo, mas foi a primeira aí na Europa, né? A Universidade de Oxford, a Universidade de Paris e muitas outras, né? Essas foram algumas das primeiras universidades europeias, né? E foi a Igreja que fundou, né, essas universidades. Vocês podem ver aqui um monge aí, né, copiando aí o livro, que era copiado à mão. Na época não existia a prensa ainda, a imprensa. Outro papel aí, mas não tão, né, mais negativo da Igreja, foi a Inquisição, né, que é para afirmar o seu poder. A Igreja criou tribunais, né, para julgar e condenar as pessoas que iam de encontro aos seus interesses. Como eu falei, né, além de amedrontar as pessoas, dizer, não, se você fizer isso vai para o inferno, também ela tomou posições mais rigorosas, né, criando tribunais para julgar as pessoas que iam contra o interesse da Igreja, né. Por exemplo, o Tribunal da Inquisição foi um instrumento utilizado aí pela Igreja para impor seus valores e suas ideias ao conjunto da sociedade, né, criando normas para o comportamento social. Outro também foi o Tribunal do Santo Ofício, e perseguiu, matou e torturou pessoas consideradas hereges naquela época. O auto de fé, que era uma cerimônia pública que comprovava perante a todos o poder da Igreja. Na Península Ibérica, que é formada por os países hoje que a gente conhece como Portugal e Espanha, os judeus também foram alvos preferenciais, né, principalmente pela questão econômica, porque os judeus até hoje são uma classe bastante rica, né? Então eles muitas vezes foram perseguidos ao longo da história da humanidade, né? Porque a pobreza dos outros membros da sociedade era como se fosse culpa dos judeus, porque eram ricos.
cultura feudal, né? Pra gente terminar por hoje. Esse destacaram em pinturas, né? Concentrou-se na representação humanizada de santos e divindades. A música era música sacra, com canto gregoriano. A música popular eram os trovadores e menestréis. A literatura era a poesia épica, né? Exaltando a ação dos cavaleiros em prol da cristandade, ou seja, das batalhas dos cavaleiros, né? Das guerras, principalmente para defender a cristandade, defender a igreja, né? Então, outro tipo de poesia era poesia lírica, exaltando o amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas, né? Com aquele amor épico que o cavaleiro se apaixonava, tinha a sua amada, né? E voltava depois da guerra para os seus braços, etc. E entre a filosofia e a ciência, Roger Bacon introduziu a observação da natureza e a experimentação como método básico do conhecimento científico, né? Já que tinham sido fundadas as primeiras universidades, a ciência começa aí a ter destaque. Santo Agostinho também, que é o Agostinho de Hipona, né? Mais conhecido como Santo Agostinho, e Tomás de Aquino, conhecido também como São Tomás de Aquino, tinham como interesse harmonizar a fé cristã, né? Os interesses da igreja com a razão. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu.